Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 2, novamente, para nós falarmos um pouquinho sobre não mover facilmente o nosso espírito. Não nos mover facilmente do nosso espírito. Aleluia. Malaquias, capítulo 2, versos 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, guardarão o conhecimento. E da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Olha só, fizeram tropeçar na palavra, na lei, na palavra. Corrompeste o concerto de Levi. Isto é, o concerto que Deus fez com a casa de Levi. Aleluia. Com os sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, aqui temos uma porção da tua palavra. E nós sabemos que dependemos do Senhor agora. Sempre dependemos do Senhor. Mas como esse é um momento muito especial, um momento em que dos lábios do sacerdote deve guardar a ciência e da sua boca busca a lei, tua palavra, então nesse instante, Senhor, nós precisamos da graça, da tua misericórdia. Porque é daqui que sai a mensagem que nos prepara, que nos coloca em posição de arrebatamento. O arrebatamento hoje é uma coisa quase que esquecida para muita gente. Quase não se fala em arrebatamento. Quase não se fala, Senhor, na boca dos próprios crentes sobre esse evento tão importante que é o rapto, que é o arrebatamento. Há muitos assuntos para falar, mas pouco se fala do rapto. Pouco se lembra desta hora tão maravilhosa, onde a igreja sai de uma condição e entra em outra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Não mover facilmente do nosso entendimento. Eu creio que perante esta era que nós estamos vivendo, a era mais enganosa de todas as eras. Irmãos, não existe uma era tão enganadora como essa do Laodiceia. Verdade. Não existe. O próprio Jesus a identificou como sendo morna. Uma coisa morna te engana. Não sabe se está quente ou se está frio. Uma coisa que está morna sempre engana.
Uma coisa que está morna nem está tão frio e nem está tão quente. E esta era que nós estamos vivendo, sendo a era mais enganosa, e o instrumento que ela tem usado mais para enganar, qual é? Qual é o instrumento que Satanás mais usa para enganar as pessoas? É a Bíblia Sagrada. Se ele usa a Bíblia, então automaticamente ele vai usar a mensagem também. É a era mais enganosa. É a era onde os verdadeiros falsos ungidos estariam diante confrontando com a noiva eleita. É a era em que os falsos profetas, os verdadeiros falsos. Quando eu falo de falsos profetas, esquece os pregadores denacionais. Esquece o cabeça batista, o cabeça metodista, o cabeça presbiteriano, o cabeça pentecostal. Não estou falando desses falsos. Porque quando eu falo falsos, não estou colocando diretamente a pessoa. Estou falando sobre os seus ensinos. Existe muita gente boa lá dentro. Amém. Muita gente verdadeira. Com gestos verdadeiros. Com obras verdadeiras. Sinceras. Mas o fato de serem religiosos e ter uma mensagem praticamente fechada, denominacionalmente falando, isso não engana nenhum crente da mensagem. Isso não faz nenhum crente da mensagem ser despertado para isso. Quando existe um certo movimento lá fora, cruzada tal, cruzada evangélica tal, cruzada evangelística tal, campanha tal, grande pregador tal, isso não atrapalha nem um pouquinho o crente da mensagem. Nem interessa um pouco para ele. Mas o que vai abalar, o que vai estremecer e o que vai fazer um crente da mensagem pensar duas vezes é um pregador que vem com a própria mensagem na mão. É um pregador que vem utilizando a própria mensagem. Então, por mais simples que nós sejamos, por mais simples que tenha pessoas em nosso meio, não vai estar de forma alguma sendo assediada, a não ser que a pessoa praticamente não entendeu nada. Não vai ficar sendo assediada para essas igrejas, para esse sistema, para essas religiões falidas, mundanas, misturadas com coisas do mundo, com rock, com músicas profanas, com atitudes profanas, roupas indecentes e misturado com a política. A não ser que seja um crente que viveu entre nós aqui, que praticamente não entendeu nem o que é Deus, nem o que é batismo bíblico em nome de Jesus. Porque uma pessoa que conviveu na mensagem e volta para a denominação, irmão, eu vou dizer para você, viu? Eu vou falar para você. É 1000 vezes pior do que um homem que ficou 10 anos de abstinência com a droga e voltou para a droga de novo. É muito mais pior. Porque a droga apenas vai fazer com que o viciado, por não ter tido uma libertação, volte de novo para lá. Mas um espírito imundo, quando sai de uma pessoa, um espírito religioso principalmente, quando sai, ele fica por ali. Um espírito religioso. E quando a pessoa se
E quando uma pessoa consegue se libertar de um espírito religioso, ele está se libertando do pior espírito que existe no mundo. Do pior espírito que existe na era. Porque esse mata. Esse espírito religioso mata. Não somente faz ele matar, como ele mesmo é morto. Pelo próprio espírito religioso. Então, uma pessoa que tem experimentado da mensagem, mesmo que seja dos rudimentos da mensagem, mesmo que ele tenha aprendido apenas um pouco dos rudimentos da doutrina de Cristo, que é batismo, posição de mãos e tal, divindade, e depois volta para a denominação, olha, eu vou dizer para você, é terrível, muito terrível. Volta para o seio da grande meretriz, volta a mamar no seio da grande meretriz, que na verdade não tem leite nenhum. Né? Eu já vi muito disso. Tem mulheres que enganam seus bebês só pelo fato de puxar a teta dela, mas ela sabe que não tem leite. Só para chorar. E ela fica ali sugando, não tem leite nenhum. E aí volta para o sistema denominacional para mamar no seio da meretriz, onde o governo já puxou o que tinha que puxar, onde a política já puxou o que tinha que puxar, onde o mundo já sugou o leite que já tinha que sugar, e volta para aquela sequidão espiritual, aquela mornidão. Os irmãos estão me entendendo? O profeta disse: torna 2 vezes filho do inferno. Aí volta, sai daquela casa toda cheia de espíritos e aves imundas e todas sorte de coisas imundas, de répteis, de quadrúpedes, de aves imundas. Estou citando o quê? Apocalipse 18, verso 4. Quando a Bíblia diz para sair dela, sai dela, e depois a pessoa volta para ela de novo. Já entenderam o que eu estou dizendo? É. Sai dela, povo meu, e depois de um tempo, volta para ela outra vez. Volta a conviver com as aves imundas, com os répteis, toda sorte de animais imundos. Estou falando não é de pessoas, não estou falando de demônios, de espíritos religiosos. Vai conviver de novo com campanhas antibíblicas, vai conviver de novo com campanhas antibíblicas, vai conviver de novo com doutrinas erradas. Esses são os espíritos que estão lá. Quem está entendendo, irmãos? Essas são as aves imundas. Campanhas antibíblicas, doutrinas antibíblicas, ensinamentos antibíblicos. Essas são as aves imundas. E volta de novo para lá. O último estado é pior do que o primeiro. Não é? Por que é pior do que o primeiro? Porque quando ele volta de novo para a denominação, ele espragueja tudo que ele sabia quando ele aprendeu a mensagem. Ele passa a ignorar o profeta, passa a ignorar a mensagem, passa a falar tudo contra ela, depois de ter experimentado ela. Isso é pior para ele. Aí a Bíblia diz: antes nunca tivesse conhecido, do que conhecendo, deixando de caminhar. Quem está entendendo? E aí você pensa num monte de gente. Você pensa em parente que saiu, parente que não está mais na igreja, que não está mais na mensagem, que voltou para a denominação. Tem uns que é tão cego, tão cego, que ao voltar para a denominação, ele pede para ser batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Os irmãos, né? Eu já vi aqui mesmo nesse bairro, aqui de Citonante. Então é tão cego, que ainda tem essa atitude. Então, vejam bem, nós vivemos
na era da enganação. E se é enganação, então Pedro disse certo quando disse corrupção. A corrupção que viria nos últimos dias. Então, quando Pedro profetizou isso, lá no seu capítulo 3, se eu não me engano, Pedro não estava dizendo que a corrupção era só moral, não. Só na área moral, na área política, na área familiar. Não. Nós sabemos que a família está corrompida. Sabemos que a moralidade das pessoas estão corrompidas. Sabemos que a política está corrompida. A sociedade está corrompida. Tudo está corrompido. Mas não foi só nesse texto, nesse contexto, que Pedro viu a corrupção generalizada nos últimos dias. Pedro viu a corrupção dentro da igreja. Ele viu a corrupção dentro da igreja. Ele viu que haveria alguns ministros que fariam tropeçar também o povo na palavra. Assim como Malaquias viu sacerdotes, ministros, fazendo o povo tropeçar na lei. Quem está entendendo, irmãos? Então, é uma corrupção. Se você sabe o que significa a palavra corrupção, a palavra corrupção vem da palavra corroer, ou corromper. Corroer. Uma coisa que corrói. Uma coisa que corrói. Isso quer dizer que uma coisa que corrói é algo que tira aos poucos e não tudo uma vez. A corrupção dos últimos dias seria assim, uma coisa de cada vez. Um pecado aqui, um pecado ali. Hoje você agiu dessa maneira, amanhã você agiu de outra maneira. Hoje você está frio, amanhã você vai estar mais gelado ainda. Aí o diabo vai só tirando aos poucos. A corrupção é corroendo aos poucos, até que corrói tudo. Até que tudo esteja corroído, corrompido. Os irmãos entendem? Então observe bem que nessa era que nós estamos vivendo, que é a era enganosa, é a era do surgimento desses falsos cristos e falsos profetas. Para quê? Para agitar o povo. Para deixar o povo agitado. Pastor, tem Bíblia para isso? Tem, vou mostrar daqui a pouco. Então, o surgimento, o aparecimento dos falsos cristos, falsos profetas, é para poder agitar o povo. Deixar o povo agitado. Paulo disse isso no livro dos Gálatas, que alguns obreiros entraram para poder trazer o quê? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Para transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo chega a dizer que há alguns que entraram para transtornar, agitar, causar transtorno, mover as pessoas facilmente do seu entendimento. E o próprio Paulo chega a dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, diz: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olha só. Paulo está dizendo que a vinda do Senhor Jesus Cristo viria, mas antes disso haveria uma agitação. Aí veio o profeta e diz: e Jesus virá em tempos de muita agitação.
que Jesus viria em tempos de muita agitação. Quando ele diz isso, ele não está dizendo do agito gospel. Ele não está falando sobre esse tipo de agito. Quando ele fala sobre esse tipo de agitação, não é o ajuntamento e a agitação ecumênica. Não. Ele disse que Jesus viria em tempos de muita agitação. Tempos que são esses? Esse agito, essa agitação. Paulo chega a dizer aos Gálatas que o evangelho de Jesus Cristo não pode ter nem um segundo nem um terceiro. Não há outro. Mas há alguns. A mensagem não pode ter a segunda revelação nem a terceira revelação. Só há uma. Amém, irmão? A mensagem não pode ter uma segunda, uma terceira, uma quarta revelação. Paulo disse, porque não há outro evangelho. Só há um. Mas há alguns no meio de vós que andam vos inquietando, trazendo transtornos, e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo, para deixar bem claro, bem fincado, bem aprumado, disse o seguinte: para levar mais isso a sério, quero dizer para vocês, ele diz no versículo 7 e 8, mesmo que um anjo desça do céu, ou nós, pastores, sacerdotes, vos venha anunciar um outro evangelho, uma outra mensagem, que vá além do que eu tenho ensinado, seja anátema. Seja amaldiçoado. Então, Paulo tirou qualquer hipótese de qualquer outra pessoa querer mudar o que Deus já colocou em sua palavra. Deus, ele não precisa de nenhuma pessoa para interpretar a palavra. Deus é o seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para melhorar os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus não podem ser melhorados. Outro dia, um crente da mensagem que crê no retorno isolado do profeta mandou um áudio para mim, cantando um hino de Cícero Pedro, lá de Curitiba. Aquele que canta assim, aquele que canta o hino assim, que nós cantamos de vez em quando, mas chama? Das denominações, Elias já veio. Elias já veio, tudo tornou. Quem canta ele, interpreta ele, é o Cícero Pedro, lá de Curitiba. Um bom irmão, um bom trabalhador, tem 40 anos na mensagem, mas eles defendem essa ideia, essa linha do retorno do profeta para poder pregar os trovões. E aí, esse rapaz colocou um parágrafo no WhatsApp e eu fui combater a linha de pensamento dele. Não combatendo o parágrafo, combatendo a linha de pensamento da interpretação que ele colocou. Aí ele foi e colocou um áudiozinho assim. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Aí eu fui e falei assim, eu podia cantar assim, Deus pensou, o profeta falou, e não interpreto. Eu poderia ter falado isso, né? Eu poderia voltar o áudio para ele. Deus falou, o profeta, Deus pensou, o profeta falou, e eu não interpreto. Agora, ele diz que crê, mas interpretando. Os irmãos, entendendo? Crê, mas interpretando. Então, observe bem que para provar o seu raciocínio, para provar a revelação que eles têm, eles vão vir com o quê? Com a mensagem na mão. Vão usar o quê? A mensagem. Para fazer com que a mensagem se torne uma pedra.
mas não revelação. Porque a pedra, para quem crê, é rocha segura. Mas para aquele que não crê, na primeira pó, na primeira maneira que Deus colocou, se torna rocha de escândalo. Pedra de tropeço, para aqueles que tropeçam na palavra. Então, o que acontece? Deus não dá uma primeira revelação e uma segunda revelação do mesmo assunto. Deus não dá uma primeira revelação e depois ele resolve, não, deixa eu dar uma segunda revelação sobre isso. Não. O primeiro pensamento de Deus está correto. Deus não dá um primeiro pensamento e um segundo pensamento para melhorar. Não. Deus não dá uma primeira revelação e uma segunda revelação da mesma coisa. Não pode, porque isso seria acrescentar ou tirar. E Deus não faz isso. Amém? Deus não faz isso. E se o próprio Deus não pode fazer isso, nós vamos fazer, irmãos? Se o próprio Deus não pode acrescentar e nem tirar, aí nós somos capazes de fazer isso? Se o próprio Deus que estabeleceu na sua palavra, você fala assim, como assim, pastor? O próprio Deus não pode? Não pode. Eu pergunto a você, quem foi que desceu no Monte Pôr do Sol? Não foi o Senhor? Paulo colocou ele, mesmo que um anjo desça do céu. O anjo forte é o Senhor, amém, irmão? Foi o anjo forte que trouxe os céus ou não fosse? Agora ele trouxe alguma coisa fora disso aqui? Não. O anjo forte, Apocalipse 10, que veio com o livrinho aberto, não trouxe nada fora disso aqui. E Paulo disse mesmo que um anjo desça do céu e vos traga outro evangelho, fora do que eu preguei, seja anátema. E o Senhor desceu. 1 Tessalonicenses 4,16, e o Senhor desceria, amém, irmão? Com a alarido. Trouxe a mensagem ou não trouxe? Mas esse anjo que desceu do céu, Paulo colocou até o Senhor mesmo, o próprio Deus, que se ele viesse com outra coisa que o próprio Paulo não pregou, até a mensagem de Deus seria anátema. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha como a responsabilidade de Paulo, irmão. Olha Paulo. Paulo colocou um anjo do céu e ele colocou o próprio Senhor. Porque quem desceu foi o Senhor. Amém. O anjo forte. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava o tempo todo do lado do profeta dando mensagem. Amém, irmão? Aqui o anjo do Senhor. O anjo do pacto que guiou Israel, tirando do Egito. É o mesmo Senhor que apareceu para nós. É o mesmo Senhor que apareceu para William Branham quando ele nasceu. Amém. Na coluna de fogo. O anjo do pacto. E ele não trouxe nenhum evangelho para transtornar a mensagem de Paulo, nem para transtornar a mensagem de Pedro, nem para transtornar a mensagem de Tiago, nem para transtornar a mensagem de João, nem para transtornar a mensagem desses apóstolos. Amém, irmãos? Não trouxe para transtornar. Mas aí nós vemos que nós estamos vivendo num tempo de muita espiritualidade. Não de espiritismo, não de espírita, mas de muita espiritualidade, sem ser espirituais. Eu conheço muitas pessoas denominacionais, pentecostais, que têm uma espiritualidade terrível, irmãos, mas não são espirituais. Você entendeu? Você conhece pessoas assim? Que têm uma espiritualidade, mas não são espirituais? Porque o profeta diz que ser espiritual não é fazer das coisas uma espiritualidade. Não é espiritualizar uma guitarra. Não é espiritualizar um templo. Não é espiritualizar um púlpito. Não é espiritualizar um banco. Não é espiritualizar nem um pastor. Tem gente que espiritualiza isso. Os irmãos entendendo? Os católicos mesmo passam em frente à igreja e ajoelham e fazem o Pai Nosso, espiritualizando o templo. Quem entendeu, irmãos? Espiritualizando.
Mas ser espiritual, diz o profeta, é aquele que sabe reconhecer o que Deus está fazendo na hora. Ser espiritual é ter percepção profética. E não deixar passar batido aquilo que Deus está fazendo. Todo mundo na barraca no tempo de Abraão estava lá, ó, meio-dia. Todo mundo almoçando, irmão, ó, meio-dia. Todo mundo comendo, ó, todo mundo comendo. Todo mundo, ó, chap. E o anjo do Senhor caminhando no meio deles, ó. Caminhando. Ninguém teve a coragem de detê-lo. Mas quem foi espiritual para deter? Abraão foi espiritual. Abraão reconheceu, amém, irmão? Só quem reconhece essa mensagem é espiritual. Só que você também não pode ser espiritual só para reconhecer a verdade. Você tem que ser espiritual para reconhecer os falsos também. Amém? Você não pode ser espiritual só para reconhecer a verdade. Você tem também que ser espiritual para reconhecer os erros que alguns andam aplicando, falando de que é verdade e tomando do que é verdade. Sim, depois que Paulo partiu, ele deixou uma igreja firme em Éfeso. Depois que João partiu, a igreja ainda continuou sendo firme. Você pode observar que a igreja começou em Éfeso foi com 2 pessoas, um casal, Áquila e Priscila. Mas depois ela aumentou ao ponto de João vir de Pátimos e pastorear aquela igreja e morrer de velhice ali mesmo. Mas aí, mais na frente, surgiu uns tais apóstolos. Surgiu alguns pregadores apóstolos, com cartas de Paulo na mão. E chegou para aqueles irmãozinhos ali, pregando, os irmãozinhos só ficou de olho nele. Espiritualistas ou espirituais, irmão? Eles não ficam olhando tanto que o pastor dava pulo. Eles não ficam olhando tanto que o pastor orava, que o pastor consagrava, que o pastor orava os enfermos e ele era curado e que os demônios eram expulsos. Eles não olhou para essa parte espiritual, da espiritualidade. Eles tiveram discernimento de espírito. E quando você tem discernimento de espírito, você é espiritual. Ser espiritual é poder ter a capacidade de discernir o espírito que está na pessoa, discernir o que ela está falando, entregando, ensinando. João disse isso. Amados, não creiais, isso quer dizer, não fique aceitando qualquer tipo de espírito. Mas provai os espíritos, amém, irmão? Provai os espíritos, se são de Deus ou não. Porque há muitos falsos enganadores. Isso está em 1 João 4. Amém? E eles então observaram aquele espírito, aqueles pregadores. Tem gente que é assim, fica olhando tanto que o pastor pula. Isso é espiritual. Fica olhando tanto que o pastor berra. Esse é espiritual. Se o pastor saiu com a camisa molhada, esse é espiritual. Se ele não consegue nem falar uma palavra depois da pregação porque ficou rouco, esse é espiritual. Se ele faz a igreja chorar, esse é espiritual. Se ele faz a igreja pular e gritar e saltear, opa, esse é espiritual. Não. Ser espiritual não é isso, não. Ser espiritual não é isso, não. Ah, mas aquela igreja bate palmas e aquela igreja pula e grita, aleluia. Oh, nós temos uma igreja espiritualista, espiritualizada. Tudo bem, nada contra isso. Nada contra isso. O profeta Irmão um dia disse o seguinte: eu não sou contra uma pessoa pular, saltar, gritar. Eu não sou contra, desde que a vida dele fale a mesma coisa. Amém? Desde que a vida dela fale a mesma coisa. Desde que a vida dela fale o tanto que ela pula, fale o tanto que ela grita. Os irmãos, né?
Então, irmão, se eu como pastor, se eu sei que minha vida está um pouquinho assim, eu não vou pular o tanto que eu... Não, vou envergonhar a mim mesmo. Os irmãos entendendo? Então, o profeta não é contra você se alegrar, se entrar no espírito, e ter visões, e falar em línguas. O profeta não é contra isso. Ele não é contra você gritar glória a Deus e sair correndo pelo templo. Isto é, se você for atingido por uma inspiração para fazer isso, é claro. Senão vira uma baderna. Mas desde que sua vida acompanhe aquela corrida que você está fazendo no santuário. Desde que seus pulos e gritos estão alinhados com a sua vida. Os irmãos, né? Então aqueles pastores, aqueles apóstolos chegaram ali em nome da mensagem de Paulo. Porque não existe um ismo debaixo do céu nessa mensagem que não usa o nome de William Branham. Qualquer ismo tem que citar o irmão Branham. Verdade. Qualquer ismo que existe aí tem que citar o William Branham, o profeta. E aí eles chegaram em nome de Paulo, com as mensagens de Paulo. Eles observaram e disseram, olha, na verdade eles estão sim com as escrituras de Paulo, estão com as mensagens de Paulo mesmo na mão. Só que está interpretando mal. Amém, irmãos? Estão interpretando mal. Na verdade, o que eles têm na mão é a verdade. O que eles têm na mão, o que o Batista tem na mão, não é verdade, irmão? E o que o Pentecostal tem na mão, não é verdade? Amém. O que o católico tem na mão também não é verdade? Amém. Porém, interpretam errado. E eles chegaram com as literaturas de Paulo, as cartas de Paulo. Só que quando eles entregaram a mensagem, eles prestaram atenção naquilo, viu que tinha um espírito que não estava combinando com a mensagem de Paulo. O que diz Apocalipse, capítulo 2? Diz que eles, depois de ter ouvido, acharam eles mentirosos. Conviveu com eles? A Bíblia diz que eles os expulsaram. Expulsaram. Presta atenção. Eles estavam na mensagem, porém estava interpretando a mensagem e tratou de trazer a sua interpretação para um grupinho revelado na mensagem. E isso não colou, como diz o mundo. Amém? Por quê, pastor? Por quê? Porque eles não eram aqueles crentes que guardam a Bíblia dentro de casa e só pegam na hora do culto, não. Eles não eram aqueles crentes da mensagem que pegam a mensagem só para encher a vitrine, não. Eles eram crentes que lia todo dia, que estudava. Amém, irmão? Eles não eram crentes que só lembram da Bíblia quando traz para a igreja, não. Eles não eram crentes que pegavam as mensagens só para pegar. Qual é a próxima, pastor? E põe lá na estante lá e guarda lá e fica lá. Não. Eles eram crentes que, além de ter as mesmas mensagens que eles tinham, estudava e lia no Espírito. Amém, irmão? E quando eles vinham com um parágrafo, eles iam com outro. Está errado. Eles vinham com um parágrafo, está errado. Acharam eles mentirosos. E a Bíblia diz que Deus os louvou por isso. Aleluia. Amém? Está escrito assim, não está? Apocalipse, capítulo 2. A Bíblia diz que Deus os louvou a eles por isso. Por eles terem achado, provado. Primeiro tem que provar. Depois achá-los mentirosos. E depois de ter achado mentirosos, expulsado aquele espírito nicolaíta, aquele espírito de interpretação do meio da congregação, para não fermentar o povo e a massa toda está corrompida. É assim que temos que fazer com todo espírito que vem contrário a essa palavra. Não tem esse negócio de amizade, não tem esse negócio de afetos, não tem esse negócio de grande amigo, grande pastor, grande colega. Se está errado, está errado. Amém, irmão? Agora, presta bem atenção. Paulo chegou a dizer o seguinte: examinai tudo retendo bem. O que é bom, não é assim? Irmão, crente da mensagem
não precisa ficar pegando CD e mensagens de ministros que estiveram uma vez na mensagem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não, eu não creio que crente deveria pegar CD, pegar livretos de pastores que saíram da mensagem e agora têm suas interpretações e estão colocando na praça seus CDs, vendendo suas ideias, vendendo suas ideias, suas interpretações, seus pensamentos. A Bíblia não diz para examinar? Examina. Não. Amém, irmãos? Não. Eu prefiro pegar um livro, um CD de um teólogo, de um pregador denominacional, para me examinar o que ele tem, de que pegar um CD de um pastor que esteve na linha da mensagem e agora tem uma interpretação nova, uma luz, e que vem com uma ideia nova. Eu não quero, de forma alguma, tomar isso e usar a Bíblia para dizer, não, tem que examinar tudo e reter do que é bom. De jeito nenhum. Interpretação é interpretação. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? É. E ali a Bíblia diz que eles expulsaram. Agora, tem uma coisa. Se você não dá conta, como eu disse aqui, que tem crente que só pega a Bíblia e só lembra dela para vir no culto, e outros só pega a mensagem só para fazer bonito, na verdade não lê, não examina, não lê a Bíblia, não examina as mensagens, e aí tem um lá fora, vem com ele com a mensagem, meu. Agora, se você não tem capacidade de ler, quando vier isso, procure, tem pelo menos a bondade de procurar o seu pastor. Amém? Amém. Eu não sei como é que é isso não, mas deixa eu ligar para o meu pastor. Amém. Deixa eu ligar para o meu pastor. Amém, irmãos? Amém. Pronto. Já é o bastante. Já que você não tem capacidade de provar o erro daquela pessoa, doutrinariamente falando. Os irmãos, né? Então, nós vivemos num tempo onde a era que nós estamos vivendo é uma era de muita agitação. Nós estamos vivendo na era do comportamento da serpente. Pastor, o que é isso? Isso vai pro ar, isso vai farrar, vai para a internet. Vai mesmo. Os falsos ungidos hoje e os falsos profetas não podem apontar as religiões denominacionais como sendo Caim, como sendo a serpente que enganou a Eva com a sua astúcia. Você não pode colocar a qualidade da serpente que enganou a Eva num Macedo da vida, num Malafaia da vida. Você não pode colocar. Tem que ser com homens que vêm com 99,999% de verdade na mensagem. Quem entendeu, irmãos? Se fosse possível, enganaria com sua unção e com sua palavra, profeta, se fosse possível, com sua unção de ungido, falsos, e com sua maestria de ser um pregador, se fosse possível, enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Então, a serpente hoje não é identificada em tais ministros religiosos. Ela é identificada em tais ministros que vêm em nome de Deus, que vêm usando o nome de William Branham, que vêm usando a mensagem do profeta, interpretando-a e alimentando suas próprias ideias, fazendo arrazoamentos e tirando daqui, colocando ali, colocando acolá, vendendo as suas ideias e quem não é eleito comprando as suas ideias. Isso. Os irmãos entendendo? O profeta Irmão Branham diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha, em 1965, no mesmo ano que ele partiu. Ele disse que os falsos cristos, ele fala assim, no parágrafo 147, 148, ele diz, e o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Eu estou citando o parágrafo 148. E o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Foi Deus confirmando a sua palavra. Foi quando ele está falando sobre os 7 anjos que vieram e formaram o rosto de Jesus Cristo naquela grande nuvem
que está aqui à minha esquerda, à sua direita, que trouxe a revelação dos selos. Aí o profeta diz no finalzinho: e depois disso surgirão falsos cristos e falsos profetas. Os irmãos entenderam? E eu temo, disse Paulo, que assim, eu temo que após a minha partida, deve entrar aí alguns lobos, e entrou mesmo, foi até Éfeso. Amém, irmãos? E entrou mesmo, foi até Éfeso. Transtornar o evangelho. Querer transtornar o evangelho que tinha sido entregue na sua maneira original. Por isso que a mensagem do profeta é restaurando de volta a palavra original. Amém? Amém? Porém, como eu disse e volto a dizer, o profeta disse que a serpente não veio negando a mensagem para Eva. A serpente veio colaborando com a mensagem. A serpente veio primeiro aplaudindo a mensagem. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse. É assim que o profeta disse? É assim que o profeta disse. É assim que o profeta disse. Na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os mistérios de Deus, como anunciou seus servos profetas. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse. Mas você não sabe que os trovões ainda precisam ser revelados. Olha a serpente aí. Olha a serpente aí. Os irmãos entendendo? Olha a serpente aí. Então, o profeta diz que ela não vem negando a verdade. Ela vem aplaudindo. É isso que Deus disse. É assim que Deus disse, Eva? É assim que Deus disse. Mas, aí ele colocou um porém. Então o que acontece é que os verdadeiros ungidos hoje, os verdadeiros falsos ungidos hoje, os verdadeiros falsos profetas, os verdadeiros falsos, os genuínos falsos, os verdadeiros falsos, eles não estão lá no sistema religioso, na denominação. Quem é que não sabe? Quem é que não sabe que o Papa é falso? Quem é que não sabe? Sabemos disso desde quando ele foi colocado pelo primeiro Papa. Falso desde então. Quem não sabe disso? Até os católicos confiam nele. Tem uma história, não tem? Parece que tem uma história. Que foi na Alemanha, o Papa tinha uma sobrinha, ela estudou na Bíblia, o Papa foi Papa e a sobrinha era de uma denominação anglicana. E o Papa gostava dela, a sobrinha dela, ela entendeu nos estudos da igreja dela que o Papa é a besta. E disse assim para o Papa, que é o tio da tio, aqui está falando que o senhor é a besta. Minha filha, se for para ser, será. Está convencido. Os irmãos, estão entendendo? Então o que acontece? Nem eles mesmos têm mais esperança na igreja. Ué. Nem eles mesmos, nem a própria igreja romana. A mãe está perdendo das filhas. A mãe fica ali com a sua igrejinha fria e formal, sem ninguém, capengando, enquanto que as filhas estão barrotadas. As filhas estão cheias. Garota nova, quem não quer ficar garota nova, né? Os velhos querem ficar garota nova. Né? Quem não quer uma igrejinha saindo fresquinha do forno? Ninguém quer essa igreja velha que nasceu lá no Conselho de Nicéia em 325. Tá velha demais! Então a igrejinha nova que está saindo aí, ó. Vai fundar daqui a pouco. Esta igreja foi fundada no dia tal. Está novinha, fresquinha. Quem não quer uma igrejinha novinha, né? Quem não quer casar, se tornar um corpo com ela? A Bíblia diz que quem se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela. Não é assim, não é?
Então quem não quer se juntar com ela, deitar com ela? Deitar e ter amores com ela espiritualmente falando. Se relacionar nas suas campanhas, nas suas doutrinas antibíblicas. Um relacionamento profundo de amor, de amizade, de afeição. Ah, minha igrejinha. Ah, minha igrejinha. Jair Pires, igreja velha. Que saudade. Os irmãos entenderam? Um relacionamento profundo de amor. Aí ele fala assim, ele em vez de colocar a igreja como sendo as pessoas, não, coloca a parede. Lembro do chão batido, da telhado que era palha. E a igreja é as pessoas, amém, irmão? Os irmãos estão compreendendo? Eu não estou aqui fazendo galhofa, estou falando a verdade. Eu estou mostrando os pontos que as pessoas não percebem lá fora. Verdade. E até mesmo aqui dentro, quem sabe. Mas vamos mostrando pontos cruciais. Certo, irmãos? Então, observe bem que os verdadeiros falsos ungidos, aí você fala assim, pastor, os falsos ungidos hoje estão ungidos com a coisa verdadeira ou com a coisa falsa? Ungidos com a coisa verdadeira. O ensinamento é que deve ser falso. A unção não. A unção é verdadeira. A unção é verdadeira. Porque o Espírito Santo, ele cai sobre justos e injustos. A terra, quando está seca e logo quer ser embebedada, diz Paulo aos Hebreus, quando ela quer embebedar, está morrendo de sede, ela brota brolhos, espinhos, erva proveitosa e espinhos. Os irmãos entendendo? Então estão ungidos com a coisa verdadeira. E com a mensagem que é verdadeira. Os irmãos entendendo? Ungidos com a coisa verdadeira. Ungidos pelo próprio Espírito. Porém, esse Espírito unge o Espírito deles. E quando unge o Espírito, essas 5 entradas para ter contato com o céu, logo sua consciência é cauterizada. Porque é uma do sentido do Espírito, consciência. Tem a consciência cauterizada, diz Paulo. Memória, esquece do que foi, contempla seu rosto natural junto ao Espírito. Perdeu a memória. Um dos sentidos do Espírito. Razão, arrasou demais. Tem razão demais para defender isso, para crer nisso. Afetos. Aí cria-se uma denominação, cria um sistema, uma organização. Aí os sentidos ficam corrompidos, disse Paulo. Corrompe os sentidos. Paulo disse isso, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, possam também os vossos sentidos, que sentidos? Do corpo? Tato? Mão? Não, sentidos do Espírito. Sejam também corrompidos. Aí ele diz, consciência cauterizada, memória, esquece o que foi. Quem entendeu, irmãos? Que sejam também corrompidos e assim se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, que um dia te trouxe. Vamos dizer assim. Então, Paulo está dizendo de quem? Temo que como a serpente. Olha os pregadores de serpente, irmão. Os irmãos entenderam? Olha onde estão os verdadeiros ungidos. Aonde os falsos ungidos se qualificam com a serpente. Porque a serpente não usa 30% da Bíblia como os pentecostais usam. Não usa 60% da Bíblia como os ortodoxos usam. Não usa 90% da Bíblia como os unicistas usam. Ele usa 99,99% da mensagem.
O profeta diz que Satanás, através da serpente, ungiu a serpente e então trouxe uma mensagem que tinha 99,99% de verdade nela. Os irmãos entenderam? É aí que está. Então você tem que estar no espírito. Não se mover facilmente do vosso espírito, para ir atrás de doutrinas de homens com suas mentes cauterizadas. Quando se fala cauterizada, é queimada. Cauterizar é queimar. Queimadas, estão queimadas. Cauterizadas. Temos que ficar firme e não nos mover facilmente do nosso espírito. Amém, irmão? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós também. Amém, irmãos? Vê? Olha a situação que Paulo coloca todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que nós estamos vivendo num tempo em que nós temos que ter essa consciência, essa conscientização. É o filtro do homem que pensa. Amém, irmãos? É o filtro do homem que pensa. Então, vejam bem. Quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. Dizem que todos os rios, o seu caminho é ir para o mar. Não é assim? Pois bem. Tá certo que um rio pode nascer lá em cima e nunca ele que nasceu lá encontrar com o mar. Mas ele pode encontrar com outros rios que vão encontrar com o mar. Amém? De qualquer forma, ele está indo na onda. Então, o que acontece? Se você quer ver dualidade na interpretação, você vê na Bíblia. Se você quer ver trindade na interpretação, você vê na Bíblia. Os irmãos, né? Depende do Espírito. Depende do Espírito que está movendo o seu Espírito. Os irmãos estão entendendo? Então você encontra com uma serpente aí na rua, com a mensagem debaixo do braço. Se você não tiver discernimento, posicionado, não movido, quer por espírito, ou quer por epístola, ou quer por palavra, como diz Paulo aos Tessalonicenses 2, ele mostra para você que Jesus já veio dentro das mensagens. Ele mostra para você que a zero já terminou. Que não há mais sangue no propiciatório. Que o novo nome de Cristo é branco. Ele mostra para você. Ele mostra que o irmão ainda vai vir para cavalgar no cavalo branco. Pregar numa grande tenda, porque tem mensagem. A questão é como eu coloco isso. Amém, irmão? Amém. A questão é como eu coloco isto. Quando você lê uma escritura, nunca se isole aquela escritura para poder determinar uma doutrina. Você tem que ler o contexto e depois do texto. Você tem que ler antes do texto e depois do texto para saber o que está falando. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, estão entendendo? Por isso que quando pessoas pegam a mensagem e deparam com um parágrafo, isola ali. Você tem que continuar lendo a mensagem. Amém, irmãos? Amém. Para ver o que o irmão Branham está tentando dizer. E não se isolar com aquilo. Então, se você pegar, por exemplo, o quarto selo, por exemplo, o irmão Branham disse que quando o cordeiro pega o livro para revelar os selos, ali termina a misericórdia. Terminou o tempo. E você segue mais uns 4, 5 parágrafos para frente disso. E o cordeiro continua lá e fica até o dia que o último ele entra. Amém ou não? Então, se a pessoa não, se ele se isola cá, acabou. Morre ali mesmo. Organiza. Os irmãos estão compreendendo?
Então, por exemplo, eu digo assim, se eu digo assim, irmão Tavinho é feio, eu tenho que continuar dizendo que ele é feio. Se eu mudar que ele é bonito, eu estou enganando aí. Verdade. Que pode garantir, né? Mas ele isola com o pensamento. Isola com o pensamento. Já nasce Já nasce uma doutrina. Ele isola, ali mesmo ele se isola, ali mesmo ele morre, diz o irmão. Ali mesmo ele morre. Fica uma estaca ali. Então, não tem condições. É por isso que as pessoas fazem isso. Organizam. E se você observar, toda a organização é embasada em uma escritura. Em um parágrafo. Todo ismo é embasado naquele parágrafo. Ou seja, todo ismo, ele embasa a sua doutrina em cima daquele parágrafo. Tem que achar outro parágrafo em cima daquele. Tem que achar outro parágrafo que combina com aquele. Tem que achar outro parágrafo que combina com aquele. Os irmãos entendem, irmãos? É aí que vai. Por isso que hoje nós estamos vivendo. Agora, isso aqui é ensinamento. Amém, irmãos? Isso aqui é ensinamento. E você tem que dar graças a Deus por isso. Aleluia. Ah, mas o pastor não usa mensagem, não está lendo as mensagens. Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Se você é espiritual e tem lido em casa as suas mensagens, você passou em alguma coisa que eu tenho falado aqui. Agora, se você não leu, aí você pode se alimentar um espírito, dizendo, o pastor não está lendo mensagem para provar. Mas se você está no espírito da mensagem e tem leitura diária, permanente, tudo que eu disser aqui, você, eu já vi isso, eu já vi isso. Amém, irmãos? Você só vai confirmando. Eu não sou contra o pregador da mensagem subir em cima do púlpito sem as mensagens. Tem muitos pastores que fazem isso. Mas se você está lá embaixo assistindo ele, ouvindo ele, se você é um leitor da mensagem, você sabe onde é o ponto que está indo. Amém, irmão? Amém. Você sabe o ponto que está indo. Não sou contra, não. Então, observe bem. Por exemplo, você tem, por exemplo, o pastor Joaquim. O pastor Joaquim pode subir no púlpito sem mensagem nenhuma e trazer uma grande mensagem. Tem ministério que faz isso. Pastor Vanderlei Lemos, de Belo Horizonte. Ou seja, às vezes não precisa nem citar parágrafo nem nada. Mas o que ele está pregando tem contexto na mensagem. Amém. O que está pregando tem conteúdo na mensagem. Tem base na mensagem. Os irmãos entendendo? Mas tem aqueles ortodoxos, aqueles religiosos, aqueles legalistas internos. Não, tem que ler a mensagem do profeta. Porque aí é o profeta dizendo. Então o quinto dos Efésios não ferra, certo? Então o quinto dos Efésios está lá do lado para você. Verdade. Aí o ofício está morto para você. O pastor está morto para você. O ofício pastoral está morto. Já tem gente que já tem o ofício do pastor como morto mesmo, não é? Já tem membros que tem o pastor como morto mesmo, tem o ofício morto. Viaja, não liga para o pastor, não fala que está indo, não fala que está fazendo, não dá um parecer para o pastor. Chega de uma viagem, depois de tanto tempo, nem chegou, o pastor tive subido e tal, apareci. Nem isso faz. O ofício do pastor está morto para ele. Está morto. Então, para mim. Né? Então, tem coisas que você tem que entender essas coisas. Então, o profeta irmão Branham disse que próximo à sua vinda haveria uma agitação muito grande entre as pessoas. E essa agitação está dentro da escritura que nós vamos terminar com ela nessa noite. Amém? Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo... Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Capítulo 2. Pode ficar sentado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Olha aí. Aí está todo o enquadramento que nós pregamos nessa noite. Amém? Aqui está todo o enquadre. Aqui enquadra tudo o que nós falamos nessa noite. Aqui enquadra tudo. Amém? Amém. A vinda de Cristo. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
Isso é bom, não é, irmãos? Isso é bom, não é? Mas antes disso existem os agitadores. Antes disso existe aqueles que transtornam o evangelho e vai deixar seu espírito, com comichão, agitar seu espírito, interesse, despertar interesse para aquela doutrina, para aquele ensinamento, ou isso está me despertando, isso vai deixar alguns com comichões. Quer ver? Olha o 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Entendimento é revelação. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por mensagem. Palavra e mensagem. Amém, irmão? Quer por epístola, parágrafo isolado. Amém? Como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não deixe ninguém de maneira alguma te enganar, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia, irmão, é cair da graça, é agitação, é tudo. É oba-oba. É tudo. Apostasia. E esta apostasia vem aonde? Quando Deus se dirige à era de Éfeso, está dirigindo para quem? Para duas igrejas. Ele fala duas vinhas ao mesmo tempo. Fala para a falsa e fala para a verdadeira. A apostasia vinha aonde? A apostasia vinha acontecer aonde? Olha que o profeta disse que apostatar não é questão de perdição. Ele diz isso. Apostatar não é questão de perdição. Mas quando se fala de apostasia, ele está falando da condição da igreja. E depois disso, se manifesta o homem do que faz referência às denominações, à religião. Amém? A apostasia vem antes para a igreja. A igreja vai ficar fria. Não estou falando de pentecostais aqui não, de denominação não. Está falando da própria igreja que deixou o marido ir trabalhar e está dando o esposo, perdeu a dracma. É essa. Amém, irmão? É essa. É essa que sabe que ele está chegando, e ela discerne o tempo, olha o tempo, vê que o seu marido disse que chegaria no entardecer, e olha para si mesmo, discerne, cai em si, e vê que alguma coisa está faltando. As denominações vai ver isso quando? As denominações não vê isso não, irmãos. Amém? Como é que a denominação vai ver isso se ela é repudiada? E Jesus casou com outra? Não. Ela bateu a porta na cara dele. Ele queria entrar, mas eles bateram a porta. Amém? Ele bateu a porta. Quem bate a porta na cara de Jesus é diferente de Jesus bater na porta. Os irmãos entenderam? E o profeta disse que quem bate na porta não é quem abre, é quem está do lado de dentro é que abre a porta. O poder está do lado de quem está de dentro para abrir a porta. A chave não está com quem está fora batendo. A chave está no lado de dentro para quem vai abrir. Então é nós. Amém, irmãos? O profeta diz isso, porta na porta. Os irmãos entendendo? É quem está do lado de dentro é que tem o poder de abrir a porta. Não de quem está batendo. No caso de Jesus, ele estava batendo. Quem está do lado de dentro é que tem o poder de abrir ou não. Verdade. Olha a mensagem que nós pegamos terça-feira aqui. Livre-arbítrio. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, ele disse que aquele na qual abrisse para ele, ele entraria. Amém? Amém? Ele não chegou e disse, não quer abrir não? Vou empurrar. Pá! Não, ele não falou isso não. Aí voltamos com a mensagem de sexta-feira ontem. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo.
Pá, Jesus não deixa. Eu vou entrar de qualquer jeito. Jesus não entra de qualquer jeito, não. Nós aqui entramos. Você entra fumando, bebendo, não confessando seus pecados, enganando o pastor, enganando isso, enganando aquilo outro. Se esconde pensando que é um crente, depois revela quem é. Jesus não entra escondido, não. Jesus não entra assim, não. Os irmãos entenderam? Ele não entra forçado. Primeiro ele tem que ser convidado. E depois de convidado, você tem que saber como recebê-lo na porta. Você tem que olhar para ele de cima e embaixo. Como é que estão os pés? Como é que está o suor? Amém, irmãos? Você tem que ser o lacaio. Para dar ele honra. Lavar os pés dele. Enxugar com a toalha. Beijar, dar ele um ósculo bem saudável de saudação. Dar um abraço nele. Não é assim? Não é assim que quando existe alguém que você tanto gosta, tem que estar tempo afastado e você faz isso quando recebe na porta? Você não dá as honras para ele? Mas Jesus Cristo hoje, ele está sendo até chamado para vir, você acredita? Ele está sendo até chamado para vir. E ele vem, é mesmo assim. Mas quando ele vem, damos a ele a devida honra? Damos a ele a devida atenção? Damos a ele a nossa devida atenção? Ou deixamos ele num cantinho e deixamos ele num canto e Senhor, cuida dos teus negócios, vamos cuidar do nosso primeiro. Primeiro os nossos negócios, depois, se nós lembrar, cuidamos do Senhor. É assim que está o mundo hoje. Hoje, a escritura de buscar primeiro o reino de Deus não vale mais. Não. Buscar primeiro os meus negócios, depois, quem sabe, Jesus. É assim que está o mundo hoje. Buscar primeiro os meus interesses, depois, quem sabe, Jesus. É assim que está hoje. Não, a escritura não muda. Buscar primeiro o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Então, ele está dizendo, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso pedimento. Ele quer dizer o seguinte, que a vinda é inevitável. Até mostrei para o irmão Lafayette no instante, que o irmão Branco chega dizendo, ele já levantou do lugar que ele estava para vir encontrar com a noiva. Já levantou. É questão de tempo. Então, ele quer dizer o seguinte, porque se você mover, você perde a vinda. Se você for movido por espírito, perde a vinda. Se for movido por epístola, perde a vinda. Se for movido pela palavra, perde a vinda. Ele diz, não vos movais, amém, irmão? Fiquem posicionados. Fiquem no posto de dever. Chega uma pessoa ali, ó, vem ver isso, vem ver uma coisa nova, vem ver uma coisa nova. Diz, não, você vira para fulano, Berotão, diz, muito obrigado, mas eu sei no que tenho crido. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar em agradecimento ao Senhor. Passamos um pouquinho do horário, mas foi bom, né, irmão? Senhor Deus, agradecemos o Senhor pelas palavras que nesta noite o Senhor nos deu. Senhor, nós, na verdade, somos, em termos numéricos, somos um povo pequeno, Senhor. Mas nós não nos importamos com isso. Nós queremos saber que o único Senhor esteja conosco. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está tratando conosco através da Tua palavra. O Senhor não está tratando conosco através de um clero. O Senhor está tratando conosco através de um bispo, de um cardeal, de um renomado. Não, o Senhor está nos tratando conosco pelo Espírito Santo. Amém. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, nos ensinaria todas as coisas. Amém.
E não somente isso, mas faríamos lembrar de tudo o que havia dito. Senhor Deus, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor, nossas mazelas, nossos erros. Cura os doentes. Amém. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si as doenças do coração. Quem tem um coração enfermo aí, sente uma pressão, qualquer coisa, coloque sua mão direita no seu peito esquerdo. Pode colocar, irmão. Coloca agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa que você sente, alguma coisa no seu coração, Deus é o Deus que cura toda enfermidade. Aleluia. Deus é o nosso cardiologista. Sim, Deus é o nosso Deus. É Ele que cura e sara todas as nossas enfermidades. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus Amém. e a nossa fortaleza. Nós confiamos no Senhor. Oh, também coloco a minha mão na minha cabeça. Quem tiver algum problema de insônia na mente, uma ansiedade, uma depressão agora, o Senhor Jesus Cristo é aquele que sara, é aquele que cura todas as enfermidades. Ele levou sobre si nossas dores, a ansiedade, o distúrbio do sono, toda agitação, aflição do espírito, o Senhor carregou sobre si. Agora põe a mão no seu corpo, aonde estiver enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si essa dor, Ele levou sobre si essa enfermidade, Ele levou sobre si essas dores, Ele levou sobre si, porque Ele é o nosso curador. Ele carregou sobre si, no seu corpo, aquele corpo que carregou sobre todo o flagelo de todas as doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado pela libertação. Obrigado pela cura. Obrigado pela salvação. Obrigado pela escolha que o Senhor tem dado por nós. Obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Apenas creia e vai glorificando. Eu creio, eu creio. Vai chamando as coisas que não são como se já fossem. Como Abraão, nosso pai, agiu na presença de Deus mediante uma promessa. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor, nosso Deus, permitir, e que Deus os livre, os guarde todo mal pelo caminho, no nome do Senhor Jesus. Amém.